Bom, pessoal, boa tarde para todos. Vamos iniciar então aqui a nossa nona aula, né? Mas nosso oitavo vídeo. Então, só para atualizar aqui o cronograma, né? Tem alguns conteúdos aqui que a gente acabaram ficando um pouco para trás. Então, como a gente tem mais três semanas, né? São 12 semanas. Provavelmente para frente eu tenho aqui de novo fazer dois vídeos, né? Dois ou mais vídeos para dar conta do conteúdo. Mas eu vou seguindo aqui o cronograma, as temáticas conforme aparecem no cronograma. E aí, depois, o que ficar para trás, a gente depois na última semana, se for o caso, a gente pode colocar mais de um vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre principalmente a América Latina no século XX, né? O século XX da América Latina, que pega as duas grandes guerras e também pega o período dos regimes militares nos países latino-americanos. A princípio, eu acredito que hoje a gente não vai precisar fazer os dois vídeos, né? A gente vai conseguir dar conta aqui nesse tempo. Então, mas em compensação também, como a última vez acabou dando mais de uma hora de vídeo, então eu também coloquei aqui hoje, eu optei por colocar mais materiais complementares, né? Mais textos e vídeos complementares aí para vocês conferirem então aí nas casas de vocês. Então a gente começa falando justamente, né, a gente está seguindo aquela logística principalmente econômica, né, de formação dos países latino-americanos e especialmente aqui da América do Sul, né, então a gente teve todo o processo das independências que a gente viu, também a questão da escravidão, dos indígenas e dos africanos também, que a gente viu na semana passada principalmente, e aí a gente chega no século XX, né? Nos anos 1900. Então, essas diferenças sociais que a gente viu que foram formadas ao longo desses séculos anteriores, né, acabam se refletindo, né, ao longo do século XX em vários momentos nos diferentes países, né? Então houve, por exemplo, vários conflitos, levantes, movimentos, etc., que marcaram, né, a história desses países. O próprio Eduardo Galeano, no Veias Abertas da América Latina, se vocês forem ler o livro na íntegra, vai ter um momento em que ele vai falar, por exemplo, da Guerra do Contestado, que foi aqui na região sul do Brasil, né, que foi de 1912 a 1916, né, que foi justamente quando pequenos proprietários, né, de terras entraram em conflito justamente com os representantes dos poderes estadual e federal, né? Então vocês podem também pesquisar mais sobre esse conflito, mas é um exemplo, né, de como essa temática da questão das terras, de divisão de terras, de diferenças sociais, etc., acabaram em dados momentos gerando certos conflitos, né? E é interessante também porque até o conflito começa em 1912, né? E o presidente até 1914, que também é justamente quando começa a Primeira Guerra Mundial, foi o general Hermes da Fonseca, que ele foi um dos presidentes mais intolerantes, digamos assim, e mais agressivos, né, contra qualquer tipo de protesto, né? Então isso acabou também influenciando para que houvesse esse conflito. A gente vai ver depois mais para frente, eu vou trazer esse livro aqui para vocês, que é o Calha Boca Jornalista, que o Fernando Jorge, que é um jornalista e escritor, ele traz toda a história de perseguição a jornalistas da história da imprensa no Brasil desde 1808, né? E o general Hermes da Fonseca é descrito justamente como um dos que mais, né, perseguiu jornalistas e qualquer tipo de oposição, né? Ele é tido por muitos como o pior presidente, né, da história do Brasil. Então, é um material que depois eu vou voltar a ele, mas é interessante a gente pensar que isso acontece nesse momento em que o Hermes da Fonseca era o presidente, né? E aí vem a Primeira Guerra Mundial, até tem o livro, eu não tenho aqui, eu tenho, mas não, acabei não separando, o livro de memórias do Érico Veríssimo,
Solo de Clarineta, em que ele conta, né, como que eles receberam aqui no interior do Rio Grande do Sul, como que acompanhavam as notícias da Primeira Guerra. E a Primeira Guerra Mundial, tem um outro livro aqui que vocês também podem procurar, que agora não me recordo se ele tem disponível em PDF ou não online, mas enfim, se chama O Adeus à Europa, a América Latina e a Grande Guerra, do Oliver Compagnon, que é professor lá na França, agora não me recordo de qual universidade, que ele fez a pesquisa dele sobre a América Latina na Primeira Guerra. E aí ele vai trazer, né, justamente isso que também vocês já viram aí no próprio ensino médio, enfim, que o Brasil, a América Latina, os países da América Latina, de certa forma, ficaram todos neutros, e o Brasil, ao longo da Primeira Guerra, acabou ficando, né, do lado dos aliados, sendo o único que participou, né, da Primeira Guerra Mundial. Depois teve todas as consequências, né, do conflito nos países latino-americanos, assim como em todo o mundo, né? Então o próprio autor aqui ele vai colocar essa questão do nacionalismo, né? E aí a literatura no Brasil principalmente traz também exemplos, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que tem o filme também, exemplos desse crescimento, né? Desse sentimento de nacionalismo nos países latino-americanos, e não é diferente no Brasil. Também tem esses levantes populares, né? Começa não, né? Na verdade já teve a Guerra do Contestado, houve outros conflitos sociais. Em 1922, o Luiz Carlos Prestes também inicia a coluna Prestes, né? Que tinha como objetivo derrubar o governo Arthur Bernardes. Tem aí várias obras que falam sobre isso, até tem uma reportagem que ganhou prêmios da jornalista Eliane Brum, em que ela percorreu nos anos 90, né, o mesmo caminho da coluna Prestes no Brasil até, né, deixar o país, e entrevistando pessoas que naquele momento eram idosos, mas que eram crianças na época da coluna, e mostrando o outro lado, né, da coluna Prestes, porque geralmente ela era vista e celebrada, né, como algo, enfim, a ser celebrado. E aí ela mostrou que, né, para essas famílias que estavam no caminho, né, da coluna Prestes, as lembranças eram as piores possíveis, porque era uma situação de guerra, né, em que as tropas lá do Prestes, por onde passavam, saqueavam, via relatos de estupro de mulheres. Então, quando eles viam que vinham chegando as tropas do Prestes, às vezes já saíam de casa antes para evitar esse tipo de violência, né? Mas enfim, matavam gado, comiam a comida. Eram mais ou menos como gafanhotos que iam comendo e devorando tudo que vinham pela frente para se manter com essa questão né, de ser uma situação de guerra, etc. Então, e aí houve vários conflitos, há várias obras aí que tratam do tema, mas acabou toda essa efervescência política, né, no Brasil na década de 20 acabou culminando, que também vocês já estudaram em outros momentos aí da vida de vocês, na chamada Revolução de 30, né, e que acabou resultando, né, na chegada do Getúlio Vargas, né, ao poder aqui no Brasil. Assim como aconteceu no Brasil, e há estudos assim também que analisam principalmente o Getúlio e o Perón na Argentina, mostram a questão da imprensa e do rádio, né, como algo fundamental para que essas figuras, né, chegassem ao poder e impusessem aí seus governos e posteriormente suas ditaduras, né? Porque, né, qualquer governo que persegue, prende, né, opositores, qualquer tipo de opositor, né, acaba se tornando então uma ditadura. No Brasil, então, né, em 1930, o Getúlio Vargas chega ao poder. No próprio livro, na biografia do Assis Chateaubriand, né, do Fernando Moraes, ele relata, né, essa relação de amor e ódio do Chateaubriand, que era o dono dos Diários Associados, maior conglomerado de mídia do Brasil da época, com rádio, revistas e jornais, né, mostra essa relação. Tinha momentos em que ele era o melhor amigo do Getúlio, um irmão praticamente, em momentos que eles estavam brigados e o Chateaubriand tinha que estar se escondendo e se mudando de casa em casa
para não ser preso, né, pelo governo Getúlio. Então, os processos, esse tipo de governo e esses processos todos ocorreram nos outros países da América Latina, né? Em toda a América Latina, e o Galeano vai colocar justamente isso, foram raras as exceções e momentos históricos em que governos deixaram intacta a estrutura latifundiária, né, que continuou estrangulando o desenvolvimento do mercado interno e da produção agropecuária. Então, aquela estrutura também ela vai seguir a mesma, aquela logística toda que a gente estava vendo de produção, né? Então a gente chega na Segunda Guerra e aí nesse ponto, até para a gente não se alongar muito, eu indiquei a leitura aqui para vocês da página 192 até a 204, daquela edição da LPM que vocês têm então disponibilizada, é o capítulo A Estrutura Contemporânea da Expoliação, é que o livro foi escrito nos anos 60, 70, agora não me recordo exatamente o ano da primeira edição do As Veias Abertas da América Latina, mas ali ele começa falando justamente da Segunda Guerra Mundial e da América Latina na Segunda Guerra Mundial, então vocês podem ler esse trecho e podem ir adiante, né, se tiverem interesse. E aí chega um ponto fundamental relacionando mídia com esse contexto histórico, político, econômico, social da América Latina, que é o Repórter Esso, que eu tinha comentado brevemente com vocês. Tem esse livro do professor Luciano Kluckner, da PUC, né, o Repórter Esso, justamente o título. Tem um CD que vem junto com as principais edições do Repórter Esso, que ele vai contar toda a história, né, do Repórter Esso. Para quem gosta principalmente de rádio, de história do rádio, é um livro muito bom e que também dá conta desse contexto histórico do Brasil aí dos anos 40, 50 e 60 principalmente, né? Do Brasil e da América Latina, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Então o Repórter Esso ele surge nos Estados Unidos em 1935, então ele é anterior ao início da Segunda Guerra Mundial, mas ele estende-se para 60 países, né? Desculpa, para 60 emissoras em 15 países, né? Como no início da década de 40, que é quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui a gente tem Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Né? Então, 15 países das Américas, né, que acabam reproduzindo o Repórter Esso. E o Repórter Esso se torna o principal noticiário radiofônico de todos esses países, num momento histórico em que o rádio era a principal mídia, né, de todos esses países. O rádio era... Depois a gente vai ver quando a gente for falar da questão das mídias e da cultura, como o rádio foi fundamental, assim como a imprensa, mas o rádio talvez mais ainda por atingir mais gente, por ainda os países todos terem um índice de analfabetismo grande, né? Então, uma grande parte da população tinha acesso, né, ao rádio, não num primeiro momento, mas rapidamente ali, década de 40, 50, que é justamente quando é a chamada era de ouro do rádio. Né? Então, a gente vai ver como que o rádio foi fundamental para se criar também essa ideia de sentimento nacional nos países, né? Porque até então, e aí o Martim Barbeiro vai falar e a gente vai ver isso mais para frente, que até então, por exemplo, um país como o Brasil, que é um país gigante, eram vários povos totalmente diferentes, falando a mesma língua, mas totalmente separados, né? E o rádio vai trazer essa um pouco dessa identidade nacional dos países latino-americanos. Então, o objetivo básico do Repórter Esso no primeiro momento é a ação, ele foi criado, ele foi levado aos países latino-americanos justamente para propagar notícias favoráveis aos aliados, né, aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Aí o conflito acaba, né, em 1945, mas ele continua até os anos 60 justamente por causa da Guerra Fria, né? E também ali, entre outros... para outros conflitos em que os Estados Unidos estavam envolvidos nesse período, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, né, que até se estende, né, passa dos anos 60, mas começa justamente nesse período em que o Repórter Esso está em funcionamento. O Repórter Esso tem uma importância para o jornalismo, além dessa questão política, porque o formato dele, tecnicamente falando, em relação até à linguagem, questão de ter texto mais informativo, etc., etc., ele forma um modelo que é seguido até hoje nos correspondentes, nos noticiários curtos das emissoras de rádio, correspondente Piranga, Plub,
né? Enfim, geralmente leva o nome do patrocinador nas emissoras de rádio, e esses próprios noticiários curtos. E ele vai para a TV também, o Chateaubriand leva para a TV Tupi, né? E o formato dele no momento que ele vai para a TV é o que depois vai ser seguido e que segue até hoje, que tem algumas variações, mas o princípio básico segue mesmo até hoje, que é o modelo do Jornal Nacional, né? Claro que tem momentos em que tira a bancada, põe bancada, fica de pé, apresenta sentado, mas o formato em si, meia hora com a síntese noticiosa, parará, textos mais curtos, matérias mais curtas, etc. É esse modelo que foi criado lá pelo repórter Esso. Então, tanto no rádio quanto na TV, para a história do jornalismo, tanto no Brasil quanto nos outros países latino-americanos, ele teve essa importância. Mas ele tinha essa finalidade política, né, de trazer notícias sempre favoráveis, né, aos conflitos em que os Estados Unidos estivessem envolvidos, para trazer o apoio, né, das populações e dos governos latino-americanos para o lado dos Estados Unidos. Aí a gente chega, daí dos anos 60, né, a gente já está no período aí de 64, no caso do Brasil, a gente chega nos regimes militares na América Latina, né? Então, a partir do fim da Segunda Guerra, né, inicia-se já esse confronto ideológico entre Estados Unidos e o então União Soviética, né? Uh, né, acaba havendo esse processo de militarização dos governos dos países da América do Sul, né? Então aqui eu coloquei no fim eu acabei não colocando tanto em ordem cronológica, né? Eu coloquei mais por acontecimentos e por nomes, né? Mas a gente pode fazer essa relação cronológica também, que um dos pontos importantes que vai diferenciar, porque quando você tem história da imprensa, né, no Brasil, fica focado mais na questão do Brasil. Então, como aqui é América Latina, eu trouxe para vocês o exemplo principalmente da Operação Condor, que tem esse livro aqui, O Sequestro dos Uruguaios, né, do Luiz Cláudio Cunha, que é um jornalista gaúcho, em que ele relata de uma maneira né, uma grande reportagem, né, um livro-reportagem sobre o episódio que ficou conhecido como o Sequestro dos Uruguaios, que foi quando veio a público e foi divulgado. Justamente o público teve conhecimento de que havia uma interligação entre as ditaduras latino-americanas para atuar conjuntamente, né, porque havia muita gente que estava foragido num país e ia para o outro, né? Então, nesse caso, eram dois uruguaios que estavam no Brasil, e aí a ditadura, tendo essa comunicação com o governo uruguaio, né, efetuou essa prisão, mas uma prisão totalmente diferente, não uma prisão como a gente pode imaginar, como se fosse hoje, em que um sujeito que cometeu um crime é foragido no Brasil, foge para os Estados Unidos, ele vai ser preso nos Estados Unidos, vai ser extraditado para o Brasil e assim por diante, né? Não, eles foram presos dentro do próprio apartamento, torturados e etc., pela ditadura brasileira, para mandar de volta para o Uruguai a esses presos políticos uruguaios. E um fato que eu acho que é muito importante é que eles foram os únicos, justamente por ter vindo a público graças ao jornalismo e ao Luiz Cláudio Cunha e ao fotógrafo, que eu não vou me recordar o nome agora, foram os únicos que não foram mortos, né? Que foram presos e não ficaram, não constaram como desaparecidos, porque sempre quando uma ditadura de um país prendia um preso político, ele mandava, extraditava para o país de origem, mas essas pessoas sumiram, né? Não sumiam do mapa. E eles, por ter vindo a público, por ter sido amplamente divulgado pela imprensa da época, por ter tido toda uma pressão da imprensa, principalmente, eles acabaram, mesmo tendo passado por várias torturas, etc., eles acabaram não sendo mortos. Então, mas é um livro muito bom, tanto sob o ponto de vista de aspectos técnicos da reportagem, de linguagem, etc., quanto por esse caráter histórico, né? E então, só para vocês saberem, né, a Operação Condor, ela surge mais tarde, né, porque os regimes militares eles chegam ao poder em diferentes momentos nos países. No Brasil chega em 64, no Chile, por exemplo, já é nos anos 70, e em 74, né, surge o Uruguai, se não me engano, foi o Uruguai que propôs,
Foi a ditadura uruguaia-paraguaia, né? O governo militar do Uruguai ou do Paraguai agora que propôs essa aliança militar, né, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai com a CIA, né, dos Estados Unidos, para repreender, né, opositores dessas ditaduras de cada país sob essa justificativa então de subversão, terrorismo, comunismo, etc. Então mostra ali, tem N nomes de operações, de ações que eram feitas, também mostram o outro lado também, os movimentos revolucionários, etc. E alguns que tinham ligação com Cuba e etc. Mostram essa Guerra Fria acontecendo na América Latina. Então é um livro muito bom que realmente eu indico, não tem como contar toda a história aqui por questão de tempo, né? Mas mostra como, né, tendo essa mediação americana com os militares desses países indo para lá, fazendo curso para torturar, para fazer todo tipo de operação, etc. Né, como que foi essa e nesse caso dos uruguaios foi feito um sequestro mesmo, e é muito interessante porque a história, porque tem até um jogador do Inter envolvido, que ele estava trabalhando pro DOPS, né, pro governo brasileiro, e ele participa lá dessa, e foi por isso que o fotógrafo reconheceu, né, e começaram a desconfiar, né, de toda a situação. Mas enfim, eu coloquei depois mais pra frente um link, né, em que fala dos 40 anos dos sequestros uruguaios, que dá um resumão da história interessante que vocês leiam, uma reportagem da Veja, até porque o Luiz Cláudio Cunha ele era jornalista do escritório da Veja em Porto Alegre. A Operação Condor, eu não estava lembrando, tá, né, na sequência aqui, então ela foi montada, digamos assim, orquestrada, pensada pelo governo Pinochet, que tem toda a história da ascensão do Pinochet e da questão política do Chile no livro de memórias do poeta Pablo Neruda, que foi morto, inclusive, pela ditadura do governo Pinochet. Ele encerra o livro, né, justamente, ele encerra o livro logo que o Pinochet chega ao poder e mais ou menos uns 15 dias depois ele é morto no hospital, né, pela oposição, pela oposição não, pelo governo chileno, né. Quer dizer, um maior poeta chileno mais famoso do mundo foi morto pelo governo, né, daquele país por uma ditadura militar. Então vale muito a pena ler o livro e depois buscar materiais de biografia do Pablo Neruda para fazer através de documentos, relatos, testemunhos, etc., chegar a esse fato. Então, no Brasil, então, algumas questões, tem o livro, como eu falei, Brasil Nunca Mais, além do Calha a Boca no Jornalista, né, que é da Arquidiocese de São Paulo, que conta de maneira geral as técnicas de torturas, apresenta números, né, do regime militar no Brasil. O livro do Fernando Jorge que eu comentei aqui, e eu coloquei o link aqui para sintetizar então um programa em que trata a biografia, traz a história toda do Vladimir Herzog, né, que foi um caso emblemático, né, de um jornalista que foi morto pelo Estado brasileiro, né, pelo regime militar. É muito interessante, vale muito a pena assistir esse episódio, que ele apresenta um resumo com algumas dramatizações, é uma produção da Globo, né, então tem, né, alguns momentos de dramatizações da vida dele, vale a pena ver. Também houve centenas de presos que foram torturados, né, houve os que cometeram suicídio, né, após as torturas, e houve, claro, como no caso do Herzog, que foi morto e depois quiseram alegar que tinha sido suicídio, e que não estão contabilizados, né, e outras centenas deixaram o país. Um caso famoso foi o do Paulo Francis, que, por exemplo, foi para os Estados Unidos na época e depois nunca mais voltou para o Brasil, ficou lá até morrer nos anos 90. Os números, então, né, golpes generalizados 407, eletricidade 393, pau de arara 285. Então aqui na sequência, quando vocês forem ver os slides, tem os números. Eu só estou tendo que apressar aqui porque está acabando o tempo aqui da memória, né, para não ficar também tão extenso para vocês verem aí. Aqui tem outro trecho do Galeano, né? A questão no Uruguai a tortura é aplicada como sistema habitual de interrogatório, né? Qualquer um pode ser sua vítima e não apenas os suspeitos e os culpáveis por atos de oposição. Desta maneira difunde-se o pânico da tortura entre todos os cidadãos, né? Então, como um gás paralisante que invade a casa, infiltra-se na alma de cada cidadão. Tem um livro que se chama Vigiar e Punir, do Foucault, em que ele fala sobre as punições nos anos
no século XVIII, né, na França, em que também se tinha essa coisa, fazia o suplício público, né, tu executava as pessoas publicamente para servir de exemplo e para paralisar, né, para causar o pânico, né, na população, para, né, ela não chegar naquele ponto. Então eu acabei colocando aqui para justamente fazer uma relação, né, entre esses episódios e entre e essa questão da punição exemplar para servir de exemplo para toda a população. Mas, né, como a gente viu e aqui o Luiz Cláudio Cunha vai trazer no livro dele, os caras iam lá às vezes faziam os cursos de tortura americanos, eles chegavam aqui, queriam aplicar e aí prendiam um sujeito aleatoriamente e aplicavam quase como se fosse um cobaia, né, para se utilizar aquelas técnicas que eles tinham aprendido lá nos Estados Unidos. A Operação Condor, então, aconteceu em 70... o sequestro dos uruguaios aconteceu em 78, né? Que é a Lilian e o Universindo e mais 2 crianças, né? E aí coloca aqui o Cunha, então, ele vai colocar sobre a Operação Condor, né? O pioneiro encontro multilateral para discutir uma repressão coordenada aconteceu em Buenos Aires em fevereiro de 74. O primeiro seminário de polícia sobre luta antissubversiva no Cone Sul reuniu secretamente os chefes de polícia federais de Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. Algumas delas comandadas por oficiais do Exército, como nos casos do Paraguai, Brasil e Argentina. Tem uma dissertação aqui que trata como o livro do Luiz Cláudio Cunha não está disponível, ele é da LPM, mas ele não está disponível gratuitamente, né, na internet. Eu coloquei aqui o link de uma dissertação que trata sobre o tema, uma dissertação da URGS, mas que dá muito conta de tudo isso que a gente está falando. E como eu falei, uma reportagem da Veja dos 40 anos do sequestro, que dá um resumão de tudo que aconteceu e que está no livro. Vale muito a pena ler o livro, é contado como um romance, né, cheio de desdobramentos, né, mas para vocês terem acesso nesse momento, vale muito a pena ver essa reportagem. Então esse foi um resumão, na semana que vem a gente dá sequência.